Paz e graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco e congrego na IAADA, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin. Tem como pastor presidente o pastor Zé Augusto Nunes e a gente faz parte aqui da congregação em Carlos Sampaio. Eu quero convidar você para uma reflexão no capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Quero convidar você atentamente a gente refletir aqui no que essa palavra nos desperta. A vinda do Senhor. Vai falar acerca da vinda do Senhor, esta palavra trazida pelo apóstolo Pedro. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água, e no seu meio subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do nosso Deus, para o dia de nosso Deus, para a vinda do dia do nosso Deus, e que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos o novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculado e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto falando disso em todas as suas epístolas,
entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Querido, a mensagem acerca da vinda do Senhor tem sido um pouco esquecida. É claro, ultimamente, por causa dos acontecimentos, muitos pastores têm voltado a pregar acerca da vinda do Senhor, porque é um despertamento muito grande. Nós vimos agora, recentemente, o evento de abertura da Olimpíadas, quanta aberração, quantas coisas afrontando Deus, fazendo com que o povo se esqueça de Deus e se apegue às coisas dessa terra. E nós observamos que é um sinal do tempo dos fins, que o próprio Jesus relatou sobre isso, e todos os apóstolos tiveram cuidado de falar sobre a vinda do Senhor, e o apóstolo Paulo se ocupou em todas as suas epístolas, como testifica o próprio apóstolo Pedro, e ele explicou, tem coisas até difíceis de se compreender, mas que ele traz esclarecimento, que é preciso, com diligência, voltar a atenção para os escritos da Escritura, para que possamos entender, para que não sejamos enganados. Porque uma coisa que todos eles pregaram, é que a vinda do Senhor seria precedida as pregações dos falsos profetas enganadores, que fariam de tudo para persuadir aqueles que estão vivendo a vida santa, que estão vivendo com Cristo, que estão vivendo uma vida de intimidade com Deus e procurando difundir o reino, procurando fazer a obra conforme as Escrituras determinam, ou por aqueles que tiveram comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nos últimos dias haveriam muitos sinais, muitas coisas aconteceriam para tentar perturbar, tentar tirar as pessoas do foco, tentar tirar as pessoas de buscar a presença, de aguardar essa promessa gloriosa de que ele virá buscar a sua igreja e que a igreja vai viver uma eternidade de gozo, uma eternidade de paz, uma eternidade desfrutando da presença do Altíssimo. Então, a gente precisa estar atento, alerta com todos os acontecimentos dos nossos dias, porque as Escrituras vão se cumprindo, a gente vai vendo assim, as claras, se cumprindo as Escrituras, e até mesmo essa multidão de falsos mestres que surgem, negando a palavra, ou tentando envolver as pessoas num sistema que a Bíblia abomina. Deus abomina muitas coisas que esse sistema tem implantado aí e tem procurado levar as pessoas, tirar as pessoas. Satanás agora está trabalhando com outra tática. É a tática dele botar confusão. Aliás, não é outra tática, é a tática que Jesus deu a ele, tríplice ministério. Foi o de ladrão, de homicida e de destruidor. Ladrão, ele quer roubar a paz, roubar a fé que você tem em Deus, roubar a comunhão com Deus. Ele é um ladrão. Ele é homicida, porque ele faz a pessoa pecar, e o pecado é uma morte diante de Deus. Então, e também ele traz destruição. Através do pecado, ele causa muita destruição. E a gente tem visto isso aí se proliferando cada dia, aumentando a sanguinolência,
em todos os lugares, cada coisa que a gente ouve, coisas terríveis, que a gente precisa estar alerta, atento, para suplicar a misericórdia de Deus, para que sejamos livres dessas ações pecaminosas, do que o Satanás tem influenciado muitas pessoas a viverem, a violência aumentando a cada dia, a promiscuidade, coisas terríveis têm surgido nos nossos dias. E, acima de tudo, a idolatria e a apostasia de alguns. Muitos abandonam a fé, porque abandonam a fé e se apostatam da fé e tornam-se inimigos da causa de Deus. Tudo isso foi falado por Jesus e pelos apóstolos, e que a gente precisa atentar com diligência. E alguns ainda costumam usar o que o Pedro falou aqui. Que vinda de Jesus nada, arrebatamento nada, desde que eu era criança, meu avô já falava isso, tudo mais. Então, voluntariamente se aplicam a viver a vida do pecado, a viver uma vida alienada de Deus, não querem compromisso com Deus, porque amam a vida do pecado. Assim aconteceu, e Pedro faz menção aqui aos antediluvianos, porque eles desacreditaram, zombaram, escarneceram de Noé, que foi o pregoeiro da justiça, mas até o dia que Deus deu cumprimento à mensagem que Noé pregou, e aí eles pereceram pelas águas do dilúvio. Não é diferente com relação à vinda do Senhor Jesus. Ele virá buscar os escolhidos. Ainda na questão da vinda do Senhor Jesus, quando ele vier buscar, na primeira etapa, ele virá em duas etapas para buscar o seu povo. Na primeira etapa, ele vai vir nas nuvens para arrebatar a igreja, e os que morreram crendo nele ressuscitarão, para se juntar à igreja militante, fiel, para subir ao encontro dele nas nuvens. E aí, aqui na terra, acontecerá a chamada grande tribulação. O homem do pecado vai assumir, e nós temos visto eles fazendo tudo para que ocorra isso. Nós temos visto esse sistema implantado de uma maneira tremenda, a pressão essa realização desse projeto de Satanás, mas porque Satanás agora ele sabe que ele tem procurado ganhar o máximo para ele, por quê? Porque ele sabe que está muito próximo da vinda do Senhor Jesus. Então, portanto, nos despertemos, atentemos com diligência para a palavra de Deus, tenhamos o cuidado, fujamos do pecado, esse sistema implantado, as confusões, quase que generalizada, o mundo todo em perturbação, e a apostasia ganhando campo, a idolatria, a inimizade contra Deus sendo aplaudida. Então, tenhamos o cuidado. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos crescermos na graça e no conhecimento. Graça é favor de Deus. Deus nos chamou com as suas mãos fortes, por meio da sua palavra. Agora vamos crescer no conhecimento, buscar conhecer a palavra de Deus, para que a gente vamos fugindo do pecado quando vamos conhecendo a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você foge do pecado. Quando você conhece o pecado e vive no pecado, você foge da palavra. Então, mas a aproximação a Deus é só por meio da palavra, por meio do temor e do tremor que devemos a Deus. Então, portanto, busquemos conhecimento de Deus, porque a vinda de Jesus está muito próxima. A qualquer momento, a trombeta soará e ele descerá para buscar a sua igreja, e ele virá na primeira etapa, ele vai virar em duas etapas. Na primeira etapa, não será visto por olhos de pecadores, só os arrebatados, aqueles que tiverem achado por digno de serem arrebatados, a igreja militante fiel, que vai subir. Os que morreram crendo também nessa promessa, vão ressuscitar em corpo glorioso, para juntar com a igreja, que também receberá uma transformação, receberá o seu corpo, será transformado em corpo glorioso, para juntos chegarmos ao encontro do Senhor nas nuvens, para que aconteça as bodas do Cordeiro, 7 anos de celebração do casamento de Jesus com a sua igreja, o casamento simbólico, onde haverá festa maravilhosa. Quem participar, então, irmão, vai
a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor, porque para quem vai participar, será um grande dia, mas será terrível, totalmente terrível para quem ficar na terra. Então, portanto, vigiemos, tenhamos o cuidado, preguemos isso, igreja, precisamos pregarmos mais acerca da vinda do Senhor, precisamos pregarmos o Evangelho, para que as pessoas tenham conscientização acerca de Deus, não pregarmos só prosperidade, que Deus vai fazer, acontecer na vida secular, vai abençoar a pessoa, para a pessoa ficar agarrada aqui, não, a pessoa precisa procurar desejo de conhecer os céus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, as promessas de Deus, que são para quem realmente se quebrantar, se revestir desse poder que é prometido a todo que crê. Então, e como vão crer? Por meio da pregação da palavra. Como pregaremos, se não nos disponibilizarmos, não nos desprendermos, como a palavra fala, nos abnegarmos a irmos e anunciar o reino de Deus por meio da pregação, falando que Jesus salva, liberta, cura, não só a gente falar, mas a gente viver, a gente ser exemplo na nossa vida, ter a nossa vida como uma pregação, nosso ir e vir deve estar pregando a palavra de Deus, que o Espírito Santo aplique nos nossos corações esse desejo e que entendamos que aqui no último versículo, que foi o versículo 18, aqui do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, fala de uma maneira despertadora, que nós devemos termos o cuidado. Então ele diz assim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, sim, agora e no dia da eternidade. Então, essa glória, a gente precisa viver agora. Glória, a presença de Deus em nós, a aproximação, quando a gente vai fugindo do pecado, vai se esforçando para largar o mal e viver o bem. Então, a gente tem que fugir da aparência do mal. É uma luta tremenda, porque a gente, como a nossa humanidade, nós temos uma fraqueza da nossa humanidade, então é muito fácil a gente se envolver com as coisas daqui da terra. Mas a Bíblia aconselha que nós lutemos contra a nossa natureza humana, a fim de que possamos agradarmos ao Senhor, vivendo uma vida de intimidade com Ele, para fortalecermos a nossa natureza espiritual. Que o Espírito Santo aplique essa palavra aí em nossos corações e sejamos vaso para a honra e para a glória do nome do Senhor. A vinda do Senhor está muito próxima. Os acontecimentos estão nos mostrando que está muito próximo, mas, querido, vai acontecer, você acreditando ou não, você estando fazendo a obra ou não, mas só vai entrar para a eternidade de gozo aqueles que forem fiéis, mantiverem firme na graça de Deus. Então, lutemos para que sejamos agraciados e possamos um dia vivermos essa eternidade, entrarmos na eternidade de gozo, porque na realidade que a alma é eterna, o espírito é eterno, mas existe uma eternidade de gozo, de paz, desfrutar eternamente da presença do Todo-Poderoso, da presença do Criador, da presença do Senhor da glória, e existe uma eternidade onde Ele mesmo vai lançar, lá nessa eternidade de sofrimento, de afastamento da presença dEle, todos aqueles que rejeitarem a palavra, todos aqueles que viverem a vida unicamente no pecado e não se arrepender. O arrependimento é a chave para transformar todas as coisas. Então, você, porventura, pode estar ouvindo, assistindo esse vídeo e você está fora do Evangelho, ou você já participou do Evangelho e está desviado, volta, porque desviado não entra no céu. Se tem um ex que não vai ter a oportunidade de entrar no céu, é o ex-crente. Porque todos os demais ex, de qualquer situação de vida que viveu, se ele se arrepender, então o pecado dele é apagado, é desconsiderado. Não é que Deus esquece, na mente de Deus não se esquece nada, mas ele desconsidera aquele pecado que foi confessado. Quando a pessoa recebe Jesus, Jesus é o marco. Então, aceitou Jesus, ele apaga o pecado, desconsidera o pecado, e dali para frente é só a pessoa viver, permanecer na fé, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, porque quem estiver afastado, não tem jeito, não vai poder chegar, Senhor, mas o teu nome eu fiz, aconteci. Ué, mas não respeitou, não foi até o fim. Ou quem estiver servindo, procuremos servir com fidelidade, porque os infiéis vão ficar de fora. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, para a glória do nome de Jesus. Amém.